Que a paz e a graça vos seja multiplicada nessa tarde. Deus abençoe a tua vida, meu irmão e minha irmã. Graças a Deus pela tua audiência. Se você foi guiado pelo Espírito Santo para estar assistindo esse vídeo, eu quero convidar você, querido, a continuar sendo guiado pelo Espírito Santo, para compartilhar esse vídeo aí, para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e convidar pessoas para assistirem ainda mais, querido, esse vídeo dessa série que a gente está falando sobre a natureza de Deus em nome de Jesus. A palavra do Senhor fala, Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus para a tua vida. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. Dá um glória a Deus aí, você que está assistindo, glorifica o nome do Senhor, me ajuda a pregar aí, ore, querido, agradeça a Deus por essa palavra, amém? Renovação de entendimento. Toda renovação de entendimento começa, querido, com a gente querendo cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós, ela não é um fardo, por quê? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então a vontade de Deus para nós, ela não é um fardo, ela não é um peso, mas ela sim, querido, é transformadora. E aí o convite do apóstolo, querido, é que a gente, renove o nosso entendimento, que a gente transforme o nosso entendimento. E aí ele pede que a gente apresente o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, inclusive agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, se a gente, querido, quer agradar a Deus, a gente precisa entender que sempre nós vamos racionalizar. Agora, o termo racionalizar, de raciocínio ou de racional, ele não vai se aplicar na pessoa de Deus, mas ele vai se aplicar em tudo aquilo que Deus faz. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus faz é racional, tudo aquilo que Deus faz é para que você entenda, para que você compreenda que Ele é bom, que Ele é perfeito, que Ele é maravilhoso. A palavra, querido, no Salmo de número 25, versículo 8, diz assim: bom e justo é o Senhor, e por isso mostra o caminho aos pecadores. Então, querido, uma das coisas que Deus é bom, Ele é justo e Ele mostra o caminho para nós que é pecador. Então, sempre nós vamos ver na Bíblia Jesus, o apóstolo Paulo, os demais apóstolos, os demais evangelistas, falando, querido, e confrontando essa natureza. A natureza de Deus é que Ele é bom, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele convida a gente, querido, a raciocinar sobre isso, a racionalizar sobre isso. Se Deus é bom, Ele tem um propósito bom. Se Deus é bom, Ele tem uma vida boa para nós. Se Deus é bom, Ele tem, querido, promessas boas para nós. Se Deus é bom, Ele tem, querido, uma família abençoada. Ele tem, querido, um trabalho abençoado. Ele tem para ti, querido, coisas renovadas, coisas transformadas. Mas para isso, você não pode se conformar com este mundo. A palavra, querido, vai dizer lá na versão da King James, que diz assim: não vos amoldeis ao sistema deste mundo, não vos conformeis com este mundo. Uma das coisas, querido, que vai levar a gente para a boa, para a agradável, para a perfeita vontade de Deus, para a nossa vida, é a gente não se conformar com aquilo que está acontecendo nesse mundo, com o resultado do mundo. O mundo jaz no maligno. Agora, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o diabo vem para quê? Ele vem para matar, roubar e destruir. Então é só isso, querido, que vai ter no mundo. No mundo vai ter tristeza, vai ter dor, vai ter sofrimento, mas em Cristo nós temos acesso ao quê? Em Cristo nós temos acesso a uma vida abundante. Agora, essa palavra, querido, não vos conformeis, querido, ou não vos amoldeis, ela significa, querido, que a gente não pode se habituar, a gente não pode se modelar, a gente não pode deixar esse mundo modelar a gente não pode, se habituar com o quê? Com esse sistema maligno que vem destruindo a vida das pessoas.
pessoas. A Bíblia diz que Cristo veio para trazer vida e veio para trazer uma vida em abundância. Então eu creio, querido, nesses dias que Deus ele quer mostrar a natureza dele, sabe, trazendo uma vida abundante. Mas para você, querido, sabe, receber essa vida abundante, você não pode se conformar com esse mundo, você não pode se conformar com o erro, você não pode se conformar com o pecado, você não pode se conformar com as coisas erradas que acontecem, mas você vai ser transformado. A palavra transformado, o termo aqui é metamorfose, e metamorfose, querido, significa, querido, que você vai mudar. Deixa eu ver onde é que eu escrevi aqui, ó. Significa, querido, que você vai mudar, sabe, de estado, você vai mudar de jeito, você vai, sabe, a estrutura vai ser mudada sobre a tua vida ali, ó. A palavra metamorfose, querido, ela vai falar o quê? Ela vai falar sobre uma transformação que pega a forma, pega a estrutura e pega os hábitos. E quando pega a forma, a gente vai entender o quê? A gente vai entender que a forma, querido, é a imagem. A gente vai entender que a estrutura é o corpo. E a gente vai entender que os hábitos são ações ou atitudes que a gente faz sem pensar, que a gente faz no automático. Então, quando a gente não se conforma com esse mundo, a gente não vai se conformar com a morte, nós não vamos nos conformar com a enfermidade, mas nós vamos ser renovados por uma renovação de entendimento e entender, querido, que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados, sabe, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então você não precisa estar enfermo, Deus quer curar você. Então faz parte, querido, dessa transformação. Deus vai transformar a tua imagem, Ele vai mudar você por fora, Ele vai mudar a tua estrutura corporal, a tua resistência, e Ele vai mudar os teus hábitos, Ele vai mudar as tuas ações, as tuas atitudes. Mas agora você precisa se deixar, querido, transformar. Você precisa deixar Deus fazer essa renovação, Deus fazer essa transformação. O apóstolo fala, querido, em Romanos 7,17, ele diz assim, ó: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, isso em contínuo estou fazendo, ou faço de contínuo, continuo fazendo. Então, o apóstolo diz que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Por quê, querido? Porque às vezes as pessoas, elas não entendem a sua natureza. Ele vai explicar isso, querido, no capítulo de número 7, no versículo de número 15. Ele vai falar o quê? Pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. O que quero fazer de bem, isso não pratico. Mas o que eu não quero, isso eu me entrego a fazer. E isso é fruto de uma natureza caída. Quando a gente vai falar, querido, de uma transformação, quando a gente vai falar sobre não se conformar com esse mundo, a gente vai falar sobre uma natureza caída. Eu não me contento, eu não me conformo, sabe? Eu não vou me habituar com uma natureza caída, mas eu vou ser transformado pela renovação. E a renovação significa o quê, querido? Que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, ó: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então aquilo que eu faço, não faço por mim. Então é essa nova natureza que a gente ganha quando a gente diz: não, eu não me conformo com o erro, não, eu não me conformo com o pecado, eu não me conformo com a desgraça, eu não vou me conformar com essa maldição. Essa nova natureza, querido, é Cristo habitando dentro de você. Você só vai conseguir vencer o pecado, você só vai conseguir vencer a injustiça quando você tiver a justiça morando dentro de você, quando você tiver a força de Cristo, quando você tiver Cristo morando em você. Então, querido, a nossa vida com Deus, ela é uma vida de confronto, aonde nós vamos lendo a palavra e a gente vai sendo confrontado pela palavra. E assim, querido, precisa ser. Por quê? Porque cada vez mais você precisa se colocar do lado do Pai. Por quê? Porque o Pai, querido, é tudo de bom. O Salmo 25 diz que Ele é bom e justo é o Senhor. Então, quando eu me coloco diante do Senhor, ou quando eu me coloco do lado de Deus, o que eu vejo? Eu não me vejo igual ao Senhor, mas eu vejo que Ele é bom, eu vejo que Ele é justo, e a natureza dele é confrontar
confrontada com a minha, e aí eu me constranjo. E quando eu me constranjo, querido, qual é o sentimento de vergonha? Sabe, esse sentimento de constranger, sabe o que precisa vir na nossa mente? A vontade de fugir, a vontade de abandonar o caminho? Não, a vontade de fazer ou de permitir com que essa natureza habite ricamente na minha vida. E é isso, querido, que Deus faz através de Cristo Jesus, e é isso que Cristo faz através do Espírito Santo. Quando você é batizado nas águas, o Espírito Santo vem sobre a tua vida. E por que o Espírito Santo vem na tua vida? Para renovar as tuas atitudes, para transformar a tua forma, sabe, a tua imagem vai mudar. Por quê? Porque o teu coração vai estar cheio de outra coisa. A Bíblia vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então quando o Espírito Santo entra dentro desse coração, sabe, querido, ele começa a mover, e ele começa a romper com velhas estruturas, sabe, com velhos hábitos, com velhas atitudes, e aí com certeza, querido, o teu caráter é mudado. Então Deus nesses dias, querido, Ele quer tocar você, Ele quer tocar você de uma forma diferente. Não só, querido, que você saiba versículos, não só que você saiba, que você saiba a Bíblia de cor, não, mas que a Bíblia, querido, ela esteja dentro de você. Jesus, Ele vai falar, me perdoa a redundância, nos últimos vídeos eu também falei, mas agora Jesus, Ele vai falar o quê? Ele vai falar que o construtor prudente, ele constrói realmente uma casa sobre a rocha. E o que é construir uma casa sobre a rocha? Ouvir a palavra de Cristo e praticar. Então as palavras de Cristo, querido, realmente vão moldar a gente de uma forma diferente. Realmente, querido, com a palavra de Cristo, com a cruz de Cristo, nós somos moldados. E essa palavra moldar, querido, está lá no começo da criação, que diz que Deus moldou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus moldou, ou Deus criou, amém? Então é importante você entender que Cristo, Ele está moldando a gente de novo. A cruz de Cristo, querido, está moldando a gente de novo, para devolver a gente para o lugar da onde nunca nós deveríamos ter saído. Quando Deus, Ele entra no jardim do Éden, Ele faz uma pergunta, querido. Ele diz para Adão: Adão, onde você está? Mas agora, querido, Adão só se escondeu porque ele pecou. Então Deus não pergunta: Adão, o que tu fez de errado? Adão, o que tu foi fazer? Não, Deus pergunta o quê? Adão, onde você está? Por quê, querido? Porque depois que Adão pecou, ele saiu do lugar que ele tinha perto de Deus. Ele teve que ser tirado de perto de Deus. Então Cristo, Ele vem para quê? Ele vem para retornar, Ele vem para devolver esse lugar que era nosso por herança. Então nós em Cristo precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. E aí eu não vou me conformar com a morte lá fora, eu não vou me conformar com a drogadição, eu não vou me conformar com o alcoolismo, eu não vou me conformar, querido, sabe, com tudo aquilo que impera nesse mundo, sabe, a questão do egoísmo. E a questão, querido, sabe, das trevas que ficam amarrando as pessoas. Então quando eu não me conformo, eu me levanto. E Deus nesses dias quer levantar você como igreja, ou quer levantar você que não conhece Ele ainda, sabe, para ter uma palavra diferente, sabe, para gerar coisas diferentes. Eu quero convidar você a vir para Cristo. Se você ainda não aceitou Jesus como único, suficiente Salvador, se você ainda não é crente, ou você é crente já, ei, você que não conseguiu vencer o teu pecado ainda, ei, deixa o Espírito Santo renovar, querido, o teu entendimento. Basta que você não se conforme, basta que você não fique habituado. Não, é normal pecar, não, é normal fazer errado, não, querido, não é normal. Cristo tem um novo e vivo caminho, o novo e vivo caminho que nos leva ao Pai, através da transformação. Então você vai ser transformado a cada dia, você vai ser abençoado a cada dia. Ei, meu irmão, dá um glória a Deus aí, levanta a tua mão, glorifica o Senhor. Ei, querido, se você nunca tinha ouvido essa palavra, hoje é a tua oportunidade de você aceitar Jesus como único, suficiente Salvador, porque quando você aceita Jesus, Jesus entra dentro, você tem essa condição de vencer essa natureza carnal pecaminosa, de vencer, sabe, essa vida de que você quer fazer o bem, mas você não consegue, você acaba se entregando para o mal.
Então Deus nesses dias, Ele quer fazer isso. Deus nesses dias, Ele quer tocar você, Ele quer curar você, Ele quer libertar você, sabe? E principalmente no Romanos capítulo 7, versículo 15, Ele quer libertar você de você mesmo. Então a palavra metamorfose, querido, muda a forma, muda a estrutura, muda os hábitos, amém? Muda as atitudes, querido, sabe? Às vezes a mentira vem na tua vida mesmo sem você querer. Você mente, sabe? Você daqui a pouco engana, ou daqui a pouco fala uma coisa que não é, e isso é automático. Às vezes você luta contra isso, e o texto vai falar justamente sobre essa luta contra a carne, essa luta contra a tua vontade. Então a natureza de Cristo, a natureza de Deus habita dentro de você, quando você começa a não se conformar com a natureza que você tem hoje. Então essa natureza, a natureza de Deus, ela começa a crescer em você quando você não compactua mais com aquilo que você está vivendo. E aí quando você não compactua mais, pega essa chave aqui, meu irmão, você faz o quê? Você rompe com essa velha vida, você rompe com esse velho caminho, e você diz, não, eu vou viver, eu vou andar num caminho novo, eu vou andar, querido, numa vontade nova, sabe, eu vou ter novas atitudes. Por quê? Porque novas atitudes vão gerar, querido, novos hábitos, e novos hábitos vão gerar, querido, uma transformação, inclusive no teu caráter. Então Deus, Ele quer trabalhar em você, Deus, Ele quer transformar você, Deus, Ele quer curar você, e você tem uma oportunidade em Cristo de ser curado de fato. Amém? Ah, pastor, essa condição de Cristo é uma condição sem pecado. Não, a luta aqui na terra sempre vai ser contra o pecado. Mas você, querido, quando você se conforma e você diz assim, não, é normal, na verdade é normal eu não conseguir, é normal eu não chegar, é normal eu não vencer. Sabe o que está acontecendo? Você está se modelando. E quando você para de se modelar, quando você para de se adaptar a essa criação caída que você tem, sabe o que acontece? Os confrontos começam a aparecer. Mas agora uma das coisas que Deus falou comigo esses dias, querido, que se você se adaptar, sabe, se você não lutar, se você, querido, sabe, entender que o fracasso vai fazer parte da tua vida, porque é uma cruz que você vai carregar, você nunca vai viver, querido, o maravilhoso, o extraordinário de Deus. A gente vai começar uma campanha hoje lá no bairro Santa Cruz, na freguesia do Mundo Novo, que vai falar, querido, sobre a questão da gente, sabe, da gente mudar essa história. A renovação de pensamento, querido, ela vai produzir, querido, vitória, ela vai produzir cura, mas ela vai produzir uma revolução. Então o tema dessa campanha é prontos para revolucionar. E o que significa revolucionar, querido? Revolucionar significa inovar, sabe? Renovar, sabe? Para frente, eu preciso ir para frente. Então quando você é, querido, um revolucionário, sabe, você abrasa, você é inquieto, você agita. Então, sabe, abrasar significa o quê? Você vai queimar, querido, você vai queimar de amor por Deus, você vai queimar de amor pelo Espírito Santo, e você vai querer cada vez mais fazer a vontade desse Deus. Por quê? Porque quando você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, você não se conforma, ei, querido, a porta da renovação mostra o quê, querido? Mostra uma experiência. Você experimenta a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Aleluia, querido, amém? Então você precisa experimentar, você precisa buscar isso. Ei, tem que parar com essa ideia, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, você não vai morrer da mesma forma. Você vai abrir a porta do teu coração, Cristo vai entrar dentro de você, e você vai ser transformado, você vai sofrer uma metamorfose, você vai mudar a forma, a estrutura, você vai mudar os teus hábitos. Amém, queridos? Dá um glória a Deus aí. Ei, me ajuda, querido, a pregar nessa tarde, e deixa Deus te usar. Deus tem novo, Deus tem coisa nova, Deus tem transformação, e eu creio ainda mais nessa transformação de Deus sobre a tua vida, amém? E eu quero orar por ti, querido. Eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua vida. Nesse momento eu quero convidar você a baixar a tua cabeça, a fechar os teus olhos e a repetir comigo. Diga assim: Senhor, eu quero ser transformado pela tua palavra. Diga assim: meu Deus,
Eu não me conformo com este mundo, com a vida que eu estou levando, com os maus hábitos que eu tenho. Por isso me renova pela transformação do meu pensamento, do meu entendimento, porque eu quero experimentar a boa, a agradável vontade do Senhor. Pai, nós oramos agora. Eu oro por cada pessoa que tu vai colocar, Senhor, para ver esse vídeo agora. Eu declaro, Senhor, a tua paz. Eu declaro que todo fracasso, eu declaro, Senhor, que toda maldição que foi lançada sobre a vida dessa pessoa é amarrada e destronizada agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, tu declarou, tu colocou, Senhor, o teu Espírito Santo nessa terra para guiar essa pessoa em vitória, para guiar essa pessoa, Pai querido, pelos teus caminhos. E no teu caminho, o teu caminho é perfeito, o teu caminho, Senhor, é agradável. Então Deus, toca agora o meu irmão e a minha irmã e faz milagres agora. O cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, o paralítico anda nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos, Senhor, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, e ela vem pela manhã na vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida. Não esquece, compartilha essa programação de fé, de milagres, de unção da presença de Deus aí. Compartilha, vai lá, entra no canal, segue a gente lá, se inscreve no canal, toca o sininho. Por quê? Porque sempre que nós colocar um videozinho no nosso canal ali, querido, você vai ser um dos primeiros a ser notificado. Amém? Paz contigo, até o próximo encontro, em nome de Jesus.